hoje. Hoje o louvor tão bonito. Vamos à mensagem de hoje. O texto para a mensagem de hoje, o texto base, é no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4. Vamos abrir o Evangelho de Marcos. Amém? Se encontraram? Vamos orar mais uma vez. Deus do impossível, Deus que acalma o mar, Tu és o nosso Deus. Nós nos alegramos por Teu Senhor como nosso Criador, mantenedor e Salvador. Amém. Estamos com a Tua palavra aberta e Te agradecemos pelo privilégio que é tê-la. E muito mais do que tê-la, temos o Teu Espírito para nos ensinar toda a verdade, para nos guiar toda a verdade, para nos convencer e nos converter. Ó Deus, que nesse momento o Teu Espírito nos leve a ter uma compreensão ampla do Teu poder sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Aqui eu trouxe a minha outra Bíblia, a Bíblia de estudo que eu estudo em casa. Eu quero ler nessa outra Bíblia também, porque sempre tem palavras mais fáceis nessa outra Bíblia. Olha aqui, nessa outra versão, versículo 35. Naquele dia, ou seja, Jesus passou o dia pregando para as multidões, curando, parece que foi o dia que ele multiplicou também os alimentos. Ele fez muita coisa. E aí estavam cansados. Os discípulos eram ali os assistentes de Jesus, E aí já era tarde, já era tardezinha. É chuva, Eita. Jesus disse ao discípulo: vamos para outra margem, vamos para o outro lado, Vamos descansar um pouco e vamos para outra margem, lá para o outro lado. E vamos passar para outra margem. E eles despediram as multidões: nós vamos para casa, o mestre quer descansar, o mestre está cansado, nós também estamos cansados, nós vamos para o outro lado, podem ir para casa. Despediu, todo mundo veio para casa. O levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Eu acho interessante que isso aqui, mostra que quando isso aconteceu lá no meio do mar, outros barcos também estavam passando naquela tempestade, Não foi só o barco dos discípulos, tinha outros que seguiram. As pessoas não queriam sair dos pés de Jesus, queriam estar junto. Imagino que pessoas que tinham sido curadas, por Jesus, queriam ir para onde Jesus fosse, Não queriam sair de perto de Jesus. E também esses barcos ficaram no meio daquela tempestade. Não era só o barco dos discípulos, Os outros também ficaram no meio dessa tempestade, porque na hora virar, Os barquinhos viraram. E também esses outros
barcos também foram testemunhas desse milagre. Essas outras pessoas que estavam juntos, quando Jesus fez o milagre de acalmar o mar, eles também viram, eles também foram testemunhas, né? E aí outros barcos seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que eu mesmo já estava se enchendo de água. A outra Bíblia não dizia esse detalhe, né? E aqui dizia. E sempre que eu leio esse texto, eu me lembro eu acho que eu já contei aqui, né? Porque eu já preguei isso aqui com outro enfoque. Da vez que eu estive lá em Manaus, em 2017, foi em novembro de 2017, entre o dia 21 e o dia 25. Inclusive eu saí de lá meia-noite, no dia 24, né? E cheguei aqui na igreja às 10 horas da manhã do dia 25. Eu pedi para o carro me deixar aqui. Já que foi o carro lá da UERN, da direção da UERN, o carro que serve a diretor da UERN, né, foi buscar a mim e o meu colega lá em Fortaleza. Estávamos representando a UERN de Açu lá no congresso, na Universidade lá do Amazonas. E aí o carro foi nos buscar no aeroporto em Fortaleza, e aí eu pedi para o carro me deixar aqui na igreja. Eu tirei uma foto na igreja, estava no início do culto divino, aqui ainda na igreja, né, foi marcante assim para mim. E eu lembro que na volta, né, a gente parou para lanchar e tal, e eu decidi que não ia comprar lanche, porque era sábado, e aí eu vim em jejum. Eu digo, não, já que a passagem já estava comprada, a gente tem que voltar junto. Eu tive que voltar nas horas do sábado, mas eu não vou comprar nada para me alimentar. E aí eu vim com aquela ansiedade de chegar na igreja e de assistir o culto. E eu cheguei com a mala e tudo e vim direto para a igreja. E lá tem o passeio principal de Manaus, que todo mundo faz, que eu vejo muitos vídeos de outras pessoas, que a gente desce de Manaus no barquinho, que normalmente pega umas 30 pessoas. O barco para no meio do rio para abastecer num posto flutuante. A gente fica pouco quando vê as reportagens, eu digo que eu estive lá. Tem um posto flutuante no meio do rio Amazonas para abastecer os barcos. E dali a gente vai ver os golfinhos, aí no lugar que os golfinhos, não, os botos cor-de-rosa, eles vêm para perto das pessoas, e tem um domador, né, uma pessoa que dá comida a eles. Então eles só vêm porque aquela pessoa joga peixes para o casal de botos cor-de-rosa, que na verdade o rosa é o macho. A fêmea, ela é cinza. O que tem as nuances rosa na parte de baixo da barriga é o macho. E aí todos os meus colegas queriam descer para a água, colocaram o colete descer, e eu não quis. Eu fiquei só na margem fotografando. Eu naquela hora eu digo, não, eu não vou para dentro d'água, eu vou ficar aqui. Fiquei só fotografando. Depois a gente vai almoçar num restaurante flutuante, é uma casa flutuante, a gente almoça. Depois a gente vai ver a tribo indígena, que fica na margem, e que eles nos recebem, fazem uma apresentação e está tudo filmado, né? E aí na volta, a gente volta mais ou menos às 4 horas da tarde. Na volta, subindo para Manaus, que isso aqui tem 10 para o Rio Amazonas, que vê aquela separação porque o Rio Amazonas é formado por dois grandes afluentes, o Rio São Limões e o Negro, né? O Negro, ali em Manaus, a gente sai no Rio Negro, a água é escura, 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 só que a água é fina. E o Rio São Limões, as águas são amareladas e são barrentas, então elas não tem como se misturar, porque o Rio Negro, a água é fina, ela corre mais rápido, e o Rio São Limões, que se encontra com o Negro, é barrenta, as águas são pesadas, e elas não tem como elas se misturar. Então elas vão muitos quilômetros, as águas bem separadas, e a gente passa para lá e para cá, e eu fico passando a mão assim, realmente você sente, é muito emocionante. Mas na volta, irmãos, esse barquinho enfrentou essa tempestade de vento. Não tinha uma gota de chuva, era só o vento. E o barquinho, como eu já contei outras vezes aqui, o barquinho remando assim, o barco é motor, claro, né? O barco tinha capacidade para 30 pessoas, mas só tinha 17. E aí quando a gente rumou para Manaus, a gente veio Manaus lá em cima assim. E realmente, irmãos, o Rio Amazonas é como um mar. É por isso que tem as músicas e está falando rio-mar. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê nada. Você só vê água. Você diz, pronto, eu estou no mar,
mas ainda só tem 17, então mais ou menos a metade, e se separaram. E duas professoras que eram ligadas aqui ao curso, né, do mestrado aqui em Sul, a mãe e a filha, elas ficaram com muito medo. E aí, uma delas estava sentada no outro lado e a outra do meu lado. E elas deram as mãos a mim e ficaram dizendo: sua mulher de fé, nós vamos agarrar você. E eu confesso que eu chorei. Quase todas nós chorávamos, a maior parte era mulher, porque a maior parte de nós éramos mulheres. Só tinha uns 2 ou 3 homens e eu chorava e cantava aquele hino: não há o que temer. Então, todas as vezes que a gente louva aqui aquele hino, eu lembro daquela tarde. E eu fiquei pensando, se nós, porque lá existem muitos naufrágios, normalmente as pessoas não se salvam, porque é muito longe, é muito fundo, são 12 metros de profundidade em muitos lugares, 12 metros de profundidade, e outros lugares mais fundos, e os naufrágios do Rio Amazonas, a maior parte das pessoas morrem. E eu fiquei pensando, quando forem buscar minhas coisas lá no hotel, vão estar minha Bíblia, minha lição. Aí está lá, que todo dia eu precisaria fazer minha meditação. Eu só ficava pensando nisso. Vai estar lá minha Bíblia, minha lição, junto às minhas coisas. E eu ficava orando em pensamento, mas cantando aquele hino: não há o que temer, contigo eu estou. Não, e o barco batia nas ondas assim, ó. Pá! 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 Era assim, era contra o vento vindo em cima para deixar a gente. E todo mundo com muito medo. E isso foi mais de meia hora, essa tempestade, até a gente chegar perto de Manaus, a tempestade passou. Então, assim, sempre que eu prego isso aqui, eu lembro desse momento. Então, eu estive num momento desses, em que uma tempestade só de vento nos fez passar por um momento de grande perigo, né? Todo mundo colocou os coletes e se agarrando uns aos outros, e eu cantando aquele hino, e as lágrimas descendo aqui no rosto delas também, né? Eu segurando as mãos delas, chegou a ficar vermelhas as mãos, só saltaram quando a tempestade passou e a gente em Manaus já estava bem pertinho assim. Então eu fico pensando assim, e os discípulos naqueles barquinhos rasos que eram a remo, né? Não tinha motor naquela época, eles todos remando, e aqui, por isso que eu trouxe a minha Bíblia que eu estudo em casa. Aqui diz que o barco já estava se enchendo de água. Imagina o desespero dos discípulos, né? E Jesus estava na boca, dormindo sobre um travesseiro, tranquilo. E eu fico pensando, que sono mesmo. Jesus estava muito cansado, né? Jesus é um ser humano. Esse aqui uma coisa que mostra a humanidade de Jesus, né? A humanidade de Jesus, quando ele estava com essa pessoa em pé, cuidando das pessoas, curando, né? E aí os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Né? Nas Bíblias antigas dizia assim: não se te dá que morramos. Inclusive o hino da versão antiga, quando era criança, a gente cantava assim: não se te dá que morramos, podes assim dormir, com força temos lutado, iremos submergir. O hino que eu cantava na infância, o hinário antigão. E aí, mestre, não se importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Nessa outra versão diz que veio abundância, né? Tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Vocês passaram o dia vendo eu fazer milagres. Estão comigo esse tempo todo, vendo eu fazendo os milagres, né? Ressuscitando mortos, né? E fazendo todos os milagres. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse homem, afinal? Ricardo vai colocar agora um trecho, né? Ricardo, um trecho do filme que eu pedi para Davi separar, para a gente ver esse momento.
Infelizmente, esse corte, esse trecho, não diz o mais importante para a pregação de hoje, que é esse momento aí que os discípulos, com grande temor, eles se perguntam: quem é esse homem que até o mar e os ventos o obedecem? Então, essa fala dos discípulos, está registrada nos evangelhos, é muito estranha, porque eles já tinham visto ele fazer tanto milagre. Por que eles estranharam esse milagre? Né? Eles já tinham visto Jesus multiplicando alimento para 5.000 pessoas, já tinham visto Jesus ressuscitando mortos, curando todo tipo de doenças, expelindo demônios. Né? Qual seria o espanto em acalmar uma ventania em um lago que nem era mar de verdade, que a Bíblia chama Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, só que na verdade era um lago que ele existe até hoje. Ele tem 13 metros de comprimento e 8 de largura. Então é um grande lago. E para as pessoas de lá, eles chamam de Mar da Galileia, mas ele é de água doce. Ele não é um mar de verdade. Ele é só um lago. Então, qual seria, depois de tantos milagres, a estranheza de ver Jesus acalmando o vento e o mar num lago, que não é nem um mar de verdade, né? Essa admiração é como um espanto injustificado. E a gente vê um multibilionário como Bill Gates, como aquele Jeff Bezos, como aquele outro, que se fala muito, né? Do X, como é que é o nome do X? Você vê um cara que quer comprar um carro de luxo, Elon Musk, comprar um carro de luxo. Qual é a novidade de um cara multimilionário comprar mais um carro de luxo? Não seria nada surpreendente, né? Mas, investigando a ótica do Antigo Oriente Médio, ou seja, como as pessoas viviam naquele tempo em que elas criam, se entende o seguinte: para aquelas pessoas daquele lugar, o mar representava literalmente as forças sombrias e caóticas do mal em ação no mundo. E isso fez um link na minha mente, que por isso que João garante para nós que na Nova Terra o mar já não existe, não é? Porque o mar, para as pessoas daquela época, representavam realmente uma coisa assim, umas forças do mal. Eles tinham muito medo do mar. Então os pescadores eram heróis, na verdade, porque eles ficavam ali lutando com aquelas ondas, né, para tirar o sustento do dia a dia. Então, para eles, se verificando nos escritos antigos, as pessoas daquela região, eles realmente têm muito medo do mar. Eles criam que, quando o mar estava em tempestade, eram forças malignas que estavam realmente mexendo ali naquelas águas. Eles criam que o mar realmente representava ali as forças sombrias e caóticas do mal em ação no mundo. Interessante que isso é cantado no hino. O hino que eu gosto tanto e que eu vou dizer para a Zé não deixe de assistir essa pregação, porque ele gosta desse hino, certo? Então existem muitas narrativas antigas sobre um Deus das tempestades lutando contra os monstros marinhos. Esse simbolismo aparece em grande parte das mitologias dos povos vizinhos de Israel, desde a Grécia até a Índia. Então, até hoje se vê nos livros escolares os mitos de... agora, graças a Deus, me fugiu o nome dos deuses, que diz que é o Deus do mar, que eles acreditavam que fosse um Deus que luta com os monstros marinhos, né? Então, a Bíblia ecoa esse mesmo simbolismo. Interessante. A diferença é que o Deus hebreu é visto como Criador Supremo. Amém? E não como mais um personagem poderoso do conflito cósmico. Ele é o Criador. Amém? E assim, enquanto o mar estava caótico, ouve-se a voz do Senhor trovejar sobre as águas. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos ver em Salmo 29, 3 e 4. Salmos 29, 3 e 4. Aqui diz: enquanto o mar estava caótico, o Salmo vai nos dizer: ouve-se a voz do Senhor trovejar sobre as águas. Salmos 29, 3 e 4.
salmo se fala, os mares estão revoltos, normalmente está falando de revoluções na terra, está se falando de violência, está falando de revoluções, de problemas, entendeu? Então aqui diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Amém? Amém. E a gente pensava, esse Senhor é Jesus. Esse Senhor é Jesus. É no mar profundo que Deus luta contra os monstros marinhos. O Leviatã, que a Bíblia fala, as feras de Daniel 7, né, os poderes do mal que se arregimentam no mundo contra o povo de Deus, a besta do Apocalipse 13, que é também um poder do mal que usa pessoas que estão no poder humano para perseguir o povo de Deus, né? Aí nós temos também Salmo 74, deixa eu ver bem em cima, Salmo 74, 13 e 14. Salmo 74, 13 e 14. Aí diz, você deve encontrar, 74, 13 e 14. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Amém? Tudo isso aqui é uma linguagem simbólica, ou seja, a Bíblia usa essas figuras para mostrar que Deus tem poder sobre as águas, Deus tem poder sobre os poderes do mal, Deus tem poder para desfazer qualquer complô do mal que se levanta contra o seu povo. Amém? Então, até mesmo o faraó é descrito como um monstro do Nilo, derrotado por Deus. Ezequiel 29, 2 a 5. Vamos para Ezequiel? Ezequiel 29, 2 a 5. Até faraó entrou nessa. Também foi comparado a um monstro que estava no rio do Egito e foi derrotado por Deus. Ezequiel 29, 2 a 5. Diz assim: filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. Fala e diz: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio de seus rios e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei os olhos em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apegam às tuas escamas. Viu aí? Deus dizendo aí uma profecia contra o Egito, ou seja, o rei do Egito, toda a vida, os faraós, eles diziam que o rio era um deus, mas que eles, o Deus que era o rei, que eles também se consideravam deuses, eles dominavam sobre o rio estava a serviço dele. E Deus está dizendo, ele foi comparado com um crocodilo que fica no meio do rio. E Deus está dizendo assim: olha, eu vou fazer esse rio, os peixes morrerem. Ou seja, os peixes pegar suas escamas, quer dizer, os peixes secarem, os peixes morrerem. Vai tirar o poder, vai tirar todo. E a gente vê lá no culto matinal, Davi mostrou ali, já o tempo que chegou em que o Egito não tinha mais poder nenhum. O Egito não tinha mais poder. E hoje em dia o Egito, a pessoa só ouve falar do Egito quando as pessoas vão visitar as pirâmides. Obrigado, irmão. A gente só ouve, né, o Egito, quando alguém fala que foi visitar as pirâmides. Não tem mais poder político nenhum o Egito. E quem foi o Egito no passado, né? O Egito no passado foi o grande, a primeira nação que dominou o mundo conhecido então e perseguiu o povo de Deus. Escravizou o povo de Deus. Mas aí a promessa foi feita. Então, todos esses serão destruídos por Deus no fim dos tempos. Amém? Isaías 27, 1. Ezequiel, a gente volta aí algumas páginas. Isaías 27, 1.
Sim, Isaías 27:1. Naquele dia, aqui o título na minha Bíblia diz assim: Deus ama o seu povo e o salva. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Amém? Tudo isso são símbolos. Por quê? Porque as pessoas sempre viam as forças dos mares como as forças demoníacas. Então, para as pessoas entenderem que todo o poder do mal que age no mundo um dia será destruído por Deus. Amém? Então, provavelmente esse dragão, serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa, é Satanás e seus demônios. E a gente sabe que eles também agem nas forças da natureza, né? O livro de Jó mostra que ali aqueles ventos que vieram e derrubaram aquela casa para matar o filho de Jó, foi Satanás que mandou. Então, todas as vezes que a Bíblia fala de ventos, tempestades, ou de forças que movem o mar para vir uma tempestade, é relacionado às forças do mal, a destruições, mas todos esses monstros serão destruídos pelo poder de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Somente Deus e ninguém mais poderia destruir as feras do mar e acalmar o vento que agita as águas. Somente Deus pode criar vida a partir de um sopro sobre as águas. Nós sabemos, Gênesis 1 e 2 diz, né? O 1 e 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus sempre esteve no mundo, primeiramente mantendo as águas calmas. O mar era tranquilo quando o Espírito de Deus estava sobre elas. Olha só, né? O contraste de quando ela está, o mar está enfurnado, está revolto. E aí Gênesis 8:1 é ali o contexto do dilúvio. Gênesis 8:1, nós vejam que nós estamos varrendo a Bíblia, mostrando outros momentos em que mostram que Deus também acalma o mar, que Deus domina sobre o mar, que as forças do mar, das águas são controladas por Deus. Gênesis 8:1 diz: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos. Eu já vi que hoje na Nordeste não vai tirar foto minha, certo? Não adianta. Todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Então, quem foi que mandou um vento para baixar as águas? Foi Deus. Deus mandou a chuva, Deus mandou Noé fazer a arca, Deus mandou Noé pregar para as pessoas acreditarem que era verdade, que ia haver um dilúvio. E Deus depois mandou parar a chuva e depois mandou um vento para secar as águas. Amém? Amém? Deus tem poder sobre qualquer mal que venha sobre nós. Deus tem o poder de acalmar e tirar. E Jó 28:25. Jó 28:25. O subtítulo aqui diz: a verdadeira sabedoria é dom de Deus. É antes de Salmos, é colado em Salmos. É o que precede o livro de Salmos. Jó é o primeiro livro poético da Bíblia, é a poesia oriental antiga. Ele é cheio de figuras de linguagem. Jó 28:25. Aqui diz, aqui está falando de Deus, da sabedoria e do poder de Deus, esse capítulo. E aqui diz: quando regulou o peso do vento. Eu vou ler o 24. O 23 também. Deus lhe estende o caminho e Ele quem sabe o seu lugar. Porque Ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo que é debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Olha aí, irmãos. Acho que foi sábado que a mamãe falou, né? Interessante é que o mar não se enche. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Porque as águas são as mesmas águas. As águas que existem no mundo são as mesmas águas, certo? Elas fazem o ciclo e são o mesmo tanto de água, não aumenta. As águas escoam para o fundo da terra, voltam, então o mar não se enche.
né? Então, aqui está dizendo que foi Deus que regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. A água não aumenta, é a mesma água toda a vida. Deus fixou, Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Olha, vocês são desse tanto, vocês não vão aumentar. Entendeu? Então Deus tem o controle de tudo, amém? E aqui na passagem de hoje, Provérbios 30, versículo 4. Livro poético, livro de ensinamento, livro de sabedoria. Quer ser sábio, estuda Provérbios todo dia. Interessante que as pessoas leem muito salmo, né? Mas poucas pessoas dizem, eu leio Provérbios todo dia. Provérbios é só sabedoria, só sabedoria. Provérbios 34. Provérbios capítulo 30, versículo 4. As palavras de Agu, e não foi Salomão. Aqui foi um outro sábio chamado Agu. Ele escreveu o seguinte: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Olha as figuras de linguagem. Amarrar as águas na sua roupa quer dizer ele tem o domínio. Ele tem o domínio das águas. 30, versículo 4. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? É interessante que o versículo 5, toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Amém? Aquele versículo tão conhecido. Toda palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. Vem depois desse versículo aí, que é um poema, dizendo assim: quem foi que subiu o céu e desceu? Jesus, né? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Jesus tem o poder dos ventos. Quando ele disse acalma, que aquieta os ventos, pararam, né? E quem foi que amarrou todas as águas na sua roupa? Ele tem o poder. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem é ele? E quem é o nome do seu filho? Ele é Deus, e seu filho é Jesus, e ele também é Deus. Amém? Que poder maravilhoso está à nossa disposição. Então, agora nós entendemos a admiração dos discípulos, né, irmãos? Os milagres que Jesus operava eram semelhantes aos milagres que os profetas do Antigo Testamento operavam. Porque Eliseu e Elias ressuscitaram pessoas, certo? Eu não conseguia ver tudo paralelo da Bíblia com aquela situação aqui. Exatamente. E agora que eu estou conseguindo ver como Exatamente. Então, Deus é perfeito no que Ele faz. toda a Bíblia é interligada. Ele diz assim: olha, eu tenho essa situação aqui, essa palavra, mas se você quiser compreendê-la a fundo, Tem que ler vai para outros lugares. Exatamente. Então, olha só, os outros milagres que Jesus fez, praticamente todos os grandes profetas do Antigo Testamento também fizeram. Porque Elias ressuscitou pessoas, Eliseu ressuscitou aqueles meninos das viúvas, né? Elias também multiplicou alimento, tirou a Moisés ali, todos aqueles milagres de fazer descer água da rocha, né? Tudo. Então, teve um lugar que Elias foi visitar os discípulos dos profetas e tinha 100 profetas, 100 homens, 100 aprendizes ali, 100 homens de Deus naquele lugar. E estava havendo uma seca. E só conseguiram 20 espigas. Gente, essas espigas não é de milho, aquelas espigas bem cheias, não. É aquelas espiguinhas de trigo. Eles só conseguiram 20 espigas para alimentar aqueles 100 homens. Digamos que fosse assim, quando Elias chegava, Elias ia passar ali o final de semana com eles, ensinando aqueles homens, os homens da região que serviam a Deus, se reuniam para ouvir o profeta. O profeta ia pregar, ia passar ali o dia todo com eles. E só tinha 20 espigas de trigo para fazer comida para 100 homens. E aí os discípulos dos profetas até iraram: Senhor, está uma seca grande aqui e nós só temos 20 espigas para esses 100 homens. Imagina, os homens que trabalhavam pesado, naquele tempo tudo era criação de animais e plantação. Os homens eram homens do campo, eram homens do trabalho. E aí a gente diz: pode fazer a comida que vai dar. E a Bíblia diz que os 100 homens comeram e ainda sobrejou. Ou seja, eles moeram aquelas 20 espigas de trigo, que é os cachinhos, né? Fizeram o alimento e o alimento se multiplicou e aqueles 100 homens comeram.
comer, se fartar e ainda se beijou. Ou seja, amém? Então, multiplicação de alimento já tinha no Antigo Testamento. Ressurreição de morte já tinha no Antigo Testamento. Cura de pessoas doentes também os profetas faziam. Mas acalmar a tempestade no mar, no meio daquele lago branco que era como um mar, que aí eu fico pensando no rio Amazonas, né? Que você olha para um lado e para o outro e não vê nada, só água. E Deus acalmar ali, mostrou, provou para os discípulos. Eles ficaram, quem é esse? Que até o fim que o mar obedece. Só pode ser Deus, amém, irmãos? Amém. Só pode ser Deus. Porque ninguém nunca viu antes nenhum profeta fazer um negócio desse, né? Então, irmãos, ordenar em seu próprio nome que as águas se acalmassem, fazia de Jesus o próprio Deus. Os discípulos, e aí eu volto, aqueles outros barquinhos que estavam junto também testemunharam isso. Os barquinhos que seguiram também estavam no meio da tempestade. E aqueles que estavam nesse barco também foram testemunhas desse grande milagre. E também glorificaram a Deus. E certamente quando eles chegaram do outro lado, eles foram contar essas maravilhas. Olha, aquele homem só pode ser Deus, só pode ser um filho de Deus. Porque ele acalmou a tempestade. Ninguém nunca viu o profeta fazer isso. Então Jesus tinha de fato a autoridade divina inigualável, como a irmã Érica cantou. Ele é o Deus do impossível. E é essa mesma autoridade que está pronta para ajudar você hoje e acalmar as águas caóticas da sua vida. Amém. Basta você e eu pedirmos, amém, irmãos? Então, não desistamos de crer, de buscar e de confiar no Deus do impossível, no Deus do universo. Irmãos, eu acho que você deveria deixar uma fresquinha aí e abrir ali o portão, porque mamãe está aqui prometendo que vinham para cá. Quando terminar, se esconderá, mas quando está trancado, eu não sei se eles... Então pode deixar fresquinho, não tem problema não, está terminando. Então, irmãos, o Deus que acalma o mar, que cria a partir das águas, né? Que o Espírito Santo de Deus que está sobre as águas mantém tudo calmo, ele tem poder sobre todas as forças do mal. E Ele é aquele que tem poder para acalmar qualquer vento de tempestade que vem em nossa vida. Louvado seja Deus. Amém? Ricardo vai preparando o hino aí. Ó mestre, mas eu gostaria de ler a letra desse hino para que nós meditássemos antes de começar a cantar. Olha, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador? Mestre, estamos morrendo. Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, ou seja, já prestes a sossobrar, o barco virar e nós morremos. E aí a segunda estrofe, mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração sente calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e do céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem o meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens ou o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. A nau é o barco em que nós estamos. Amém, irmãos? Aqui diz, ó, que seja o mar revolto, que seja a ira dos homens, seja o gênio do mal, essas águas, irmãos, não podem naufragar esse barco em que nós estamos. Amém? Amém. Esse barco não pode naufragar, porque ele leva o Senhor, Rei do céu e do mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para me salvar. Sossegai. Pode colocar, Ricardo. Vamos cantar? Vamos cantar este poder. Vamos louvar a Deus por este poder que está disponível a nós. Sempre o poder de acalmar os ventos e o mar, acalmar qualquer tempestade que venha sobre nossa vida. As ondas nos dão pavor.
muitas vezes querem nos encobrir, querem nos derrubar, mas nós temos certeza que o Senhor é o Deus que domina tudo. É o Deus que definiu o peso dos ventos e a quantidade das águas. O Senhor amarrou as águas na sua roupa. Ou seja, o Senhor tem domínio sobre todo o poder da natureza. E o Senhor tem domínio sobre o mal também. Então, Senhor, que nós possamos nos apegar a Ti quando as ondas do mar revolto dos problemas dessa vida quiserem nos afogar, quiserem nos fazer desistir. Que nós possamos lembrar que o Senhor, a palavra é Tua, acalma o mar. A Tua palavra tem poder. E que nós, quando a bonança vier, quando tudo estiver bem, nós também nos apeguemos a Ti. Queremos também, Senhor, lembrar que essa semana estamos orando pela irmã Lena. E queremos incluir os filhos dela, principalmente Felipe, que está doente. Que o Senhor possa agir na vida deles, Senhor, para que eles possam estar aqui em todos os cultos te adorando. Vai, coloca a Tua mão sobre eles, Senhor, que possa se organizar tudo dentro da mente dele, no corpo dele, através dos remédios, da Tua santa mão, do Teu poder. A cada um de nós, Senhor, nos dá uma semana de bênçãos e de vitórias em Ti. Nós te rogamos em nome de Jesus.